Olá a todos, bem-vindo a mais um devocional da mesa dessa manhã, né? Eu não sei a hora que você vai ter um tempo para você poder ouvir, né, a palavra desse devocional. A minha motivação, a minha intenção é somente uma, né, para que o Senhor venha a usar a minha vida como instrumento, né, e que esse devocional ele venha ser alimento para a tua alma, que ele venha com uma resposta, né, de oração, né, que esse devocional ele venha trazer transformação da tua mente, que ele venha trazer libertação, cura, restauração, né, que esse devocional ele venha ajudar você a entender, a compreender a vontade de Deus. Amém? Sou grato a Deus por mais essa manhã, onde as misericórdias dele se renovam, né, sobre as nossas vidas. Também sou grato a ele pelo amor dele que dura para sempre, né? Sou grato a Deus mesmo, né? E me dê atenção nessa manhã, dê atenção nessa palavra, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Há poder, né? Há vida na palavra de Deus, né? Vamos lá para o nosso devocional dessa manhã para não ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá então. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 6, do 15 ao 21. Amém? Dê atenção, né, a esse devocional. Eu tenho certeza, né, que Deus ele vai trazer luz, ele vai trazer entendimento e clareza para você. Você não, esse devocional, essa palavra não chegou até você em vão, né? Eu creio assim que a gente faz a nossa parte, que é se preparar, né? E se lançar, né? Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar o resultado. Então esse devocional é isso, é lançar o pão sobre as águas. Eu tenho convicção que essa palavra ela vai alcançar o coração certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Amém? E através da tua vida. Creia nessa palavra. Amém? Está escrito assim, João, Evangelho de João, né? Capítulo 6, do versículo 15. João 6, do 15 ao 21. Está escrito assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. E já estava escuro. E Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento muito forte e as águas estavam agitadas naquela noite. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Jesus está falando para pessoas aqui: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual eles se dirigiam. Glória a Deus. O tema do nosso devocional dessa sexta-feira é: Ele vem até você na tempestade. O tema é: Ele vem até você no meio da tempestade. Dê ouvido à palavra do Senhor nessa manhã. Começa assim: após o milagre da multiplicação dos pães, a multidão ficou tão impressionada que queriam proclamar Jesus como rei. Talvez aquela tenha sido o momento de maior popularidade do seu ministério. Mas Jesus se retirou sozinho para o monte, porque sabia que não podia confiar no entusiasmo das multidões, né? Aqui é uma situação, né, que Jesus, ele, um episódio antes, né, a meditação de ontem foi sobre isso, foi sobre a multiplicação do pães e dos peixes, né? E então depois Jesus multiplicou o pão e o peixe, a multidão ficou pasmada com o poder que havia nele. Então eles colocaram no coração que eles queriam proclamar Jesus como rei, porque Jesus tinha sanado a necessidade dele. Eles viram o milagre da multiplicação, né? Mas a Bíblia vai dizer que
Jesus, naquele momento, né, o ministério dele ia explodir, né, ia ganhar mais visibilidade, ia ganhar mais sucesso, né? Mas Jesus, ele não se prendeu no entusiasmo da multidão, né? Mas a Bíblia vai dizer que ele se retirou do meio deles e foi para o monte. Jesus, no momento que eles iam proclamar ele rei, ele sai do meio deles e vai se esconder na presença do Pai. Olha que palavra poderosa. Só o começo aqui, né? Nos nossos dias mesmo, Jesus, dependendo de quem, como Jesus usava a vida de uma pessoa, né? A pessoa, ela já vai querer se prender nas pessoas ou vai querer se prender no sucesso, né? Porque a maioria hoje em dia busca sucesso, né? Principalmente hoje em dia, né? Em relação à implantação de igreja, em relação a ministério, né? Principalmente nessas áreas, né? E a gente aprende algo poderoso só nesse começo devocional aqui. Jesus não se embriagou com o entusiasmo das pessoas. Jesus não aproveitou o gancho da multiplicação, daquele milagre sobrenatural da multiplicação, e quis assoprar o nome dele, quis assoprar o ministério dele. Mas não, Jesus, ele sai do meio deles e vai se esconder em Deus. Porque sempre o louvor, a honra e a glória, ela é de Deus, ela não é do homem. Jesus tinha uma causa para o ministério dele. Tinha um propósito, uma missão maior. Aleluia, glória a Deus. Porque sabia que não podia confiar no entusiasmo das multidões. Antes disso, ele ordenou que os seus discípulos atravessassem o mar da Galileia. E Jesus sabia exatamente o que aconteceria no caminho. Uma grande tempestade se aproximava. Os discípulos provavelmente ainda estavam empolgados com o milagre que havia acabado de presenciar. Afinal, tinham participado de algo extraordinário. Mas Jesus queria ensiná-los a não se basearem a segurança dele nos aplausos, no sucesso ou na empolgação do momento. Que palavra poderosa. Ao ensinamento de Jesus para mim e para você dentro desse devocional. Essa palavra é uma palavra para guardar o nosso coração, para guardar a nossa mente. Olha que forte. Eu vou ler de novo. Os discípulos provavelmente eles estavam empolgados. Estavam fazendo parte, né, de um milagre sobrenatural. Através de 3 pão ali, 2 pão e 3 peixes. Jesus ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Saciou a necessidade de todo mundo. E na Bíblia vai dizer que sobrou 12 cestos de pães e peixes cheios. Ainda sobrou. E eles estavam fazendo parte, né, daquele momento ali, daquele sobrenatural. Então eles estavam empolgados. Porque as pessoas começaram a aplaudir, começaram a ovacionar Jesus. E eles estavam perto. Eles estavam fazendo parte daquilo ali. Eles estavam se empolgando com aquilo ali. Aleluia! Mas olha o que está escrito. Mas Jesus queria ensiná-los a não se basearem. A não ter a base. E não ter a segurança no aplauso das pessoas. Por que Jesus estava falando que ele ensinar isso para eles? E me dê atenção. Aquelas mesmas pessoas que tiveram a sua necessidade suprida por Jesus foram as mesmas que disseram: crucifica-o, solta Barrabás. Jesus conhecia os corações. Jesus conhecia os pensamentos. Ele conhece os corações. Ele conhece os pensamentos. Então Jesus estava dando ensinamento a eles, porque ia chegar uma hora que Jesus ia morrer, ia ressuscitar. Nós já conhecemos a história. E eles iam receber o Espírito Santo, o revestimento do Espírito, e a partir daquele momento eles iam começar a passar as mesmas situações que Jesus estava passando até aquele momento. Que quando o Espírito Santo viesse sobre eles iam receber poder, eles iam receber sinais, Jesus ia curar através deles, libertar através deles, ia multiplicar através deles. Para eles não se embriagarem com o sucesso, mas para eles focarem na missão. Para eles focarem no desígnio de Deus para a vida deles. Não ficar preso no sucesso.
Que palavra poderosa! Mas Jesus queria ensiná-los a não se basear na segurança nos aplausos, ou no sucesso, ou na empolgação do momento. Se eu e você não tiver nossa fé com base no relacionamento com Jesus e com Deus, de modo verdadeiro, de modo intencional e com profundidade, o Senhor pode até usar a nossa vida. Mas no momento do aplauso, nós podemos sair da missão, sair do desígnio de Deus. E aonde a soberba entra, às vezes o orgulho entra, o egoísmo entra, o egocentrismo entra. E acontece o que aconteceu com o rei Saul, que queria mais o poder do que obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque se embriagou com o sucesso, se embriagou com os aplausos do povo israelita. O Senhor está falando com alguém aqui dentro desse devocional. O Senhor está nos dando uma instrução dentro desse devocional. Você que tem um chamado de Deus, você que tem uma empresa, essa empresa Deus te deu com um propósito. Você que tem uma família, essa família Deus te deu com um propósito. Se Deus te der dinheiro, te der poder, te der fama, não se embriague com isso. Não se prenda a isso. Meu Deus, que palavra poderosa. Às vezes, enfrentamos tempestade por causa da desobediência. Então, tempestade que a gente colhe, né, pela nossa desobediência. Às vezes é um pecado que a gente comete, é uma decisão errada que a gente toma, né? Precipitado, um mal que a gente acaba fazendo, então também atrai tempestade, né? Mas em outras ocasiões, como aconteceu com os discípulos, passamos por elas justamente porque estamos obedecendo a Deus. Então tem tempestade que vem pela nossa desobediência, mas tem tempestade que também vem quando a gente obedece a Deus. Porque você servir a Deus, você se entregar a tua vida a Deus, você ter relacionamento com o Senhor, você obedecer ao Senhor não vai te isentar de passar por tempestade. Por quê? Porque Deus permite a tempestade para trabalhar em nós. Trabalhar nossa fé, trabalhar nosso caráter, nossa constância, nossa perseverança, alinhar o nosso caráter. Situações dentro de nós, dentro da nossa alma que está escondido. Se tem uma soberba, muitas das vezes a tempestade vem para fora. Se tem orgulho, muitas das vezes no momento da tempestade, o orgulho vem para fora, o orgulho aparece, a arrogância aparece, o egoísmo aparece, o egocentrismo aparece. Quem está entendendo? Deus usa tempestade, muitas das vezes, para aquilo que está dentro vir para fora, para nós entender o que está dentro de nós. Para nós se deixar se tratar pelo Espírito Santo. Deixar se moldar pelo Espírito Santo. Se deixar se transformar pelo Espírito Santo. Através da oração, da meditação, do jejum. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Por esforço. Então tem tempestades que é quando a gente tem tempestade quando a gente obedece. E olha o que está escrito aqui. E quando isso acontece, podemos confiar que o Senhor não nos abandona no meio do caminho. Dependendo da tempestade que possa vir contra mim e contra a sua vida. Nós temos que lembrar. E temos que confiar que o Senhor não nos abandona no meio do caminho. Ele não nos abandona. Os discípulos, deu ordem para os discípulos, vão, atravessa o mar, vou encontrar com vocês do outro lado. Quando eles estão no meio, vem a tempestade, e Jesus está indo até eles por cima do mar. Para trabalhar confiança neles, para trabalhar fé neles. Para dizer para eles, a tempestade está aí, mas eu estou chegando. E ele faz a tempestade, o vento e o mar se acalmar e se aquietar. Porque ele é Senhor da natureza. Ele é o Criador de todas as coisas. Por meio de Jesus, diz a Bíblia, Deus criou todas as coisas. Por intermédio dele, porque ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Qual é a tempestade que você está passando? Se você está obedecendo a Deus, você está dentro de uma tempestade, Deus está mandando te dizer, confia, que eu estou com você dentro dessa tempestade. Eu não te abandono no meio do caminho. Naquela madrugada, enquanto o vento e as ondas eram contrárias, Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas. Jesus veio andando sobre o vento.
Jesus veio andando sobre a tempestade. Aleluia! Ele veio andando sobre. Os discípulos ficaram assustados, mas ele disse: sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Confia, não tenha medo, sou eu. Então Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus sobre o mar. E enquanto manteve os olhos no Senhor, conseguiu caminhar sobre as águas. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, teve medo e começou a afundar. Ainda assim, ao clamar por socorro, foi imediatamente alcançado pela mão de Jesus. Esse milagre revela mais uma vez a autoridade de Cristo sobre toda a criação. Somente o Criador pode governar o vento, o mar e até aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Também aprendemos lições importantes para a nossa vida. Os aplausos das pessoas são instáveis. Os aplausos das pessoas, os tapinhas nas costas são instáveis. Eu já passei muito por isso, sei que tem pessoas aqui que já passaram por isso também. Então não fique preso nos aplausos, nos tapas nas costas. Se tiver de ficar preso em algo, fique preso no relacionamento com Deus, na obediência a Deus, na oração, na meditação, no jejum. Se a gente ficar preso em algo, fica preso em Deus. Porque a mesma pessoa que aplaude você, ela pode caluniar você. Ela pode prejudicar você. Infelizmente, é uma realidade da vida. Os aplausos das pessoas, pega isso aqui, são instáveis. A mesma multidão que te exalta no outro pode rejeitar você. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Por isso, nossa identidade não pode estar na aprovação humana, mas nossa identidade tem que estar firmada na aprovação de Deus. Deus tem que nos aprovar, não as pessoas. Nós temos que entender, se a gente faz algo e as pessoas nos aplaudem debaixo das nossas costas, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. E nós estamos lidando com o ser humano, e o ser humano ele falha. O ser humano, infelizmente, a gente é influenciado pelo mal ainda, a gente é influenciado pelo pecado ainda. Ao mesmo tempo que a gente está amando, outro dia a gente pode estar odiando. No mesmo tempo que a gente pode estar ajudando, no outro dia a gente pode estar fechando o coração. No mesmo tempo, no mesmo dia que a gente pode estar falando bem de uma pessoa, no dia a gente pode estar falando mal, ou é mentira o que eu estou falando. Nós somos assim. Por isso que nossa vida não pode estar firmado nas pessoas. Nossa identidade não pode estar firmada nos aplausos, mas sim em Jesus. Aleluia. Por isso, nossa identidade não pode estar na aprovação humana, mas na aprovação de Deus. Deus tem que nos aprovar. Não é as pessoas. O ministério de Jeremias, ninguém deu valor ao ministério de Jeremias no tempo dele ali, na época dele. As profecias, a palavra de Jeremias pregava, ele alertava o povo, Deus dava aquelas palavras para ele. O ministério de Jeremias não teve sucesso naqueles dias, ninguém ouvia, todo mundo via ele contra. As pessoas tinham ódio, tinham raiva dele, tentaram matar ele várias vezes, Deus não deixou. Então, quando a gente olha com a nossa ótica humana, a gente vê que parece que o ministério dele não teve sucesso, não teve aplauso. Não teve aprovação humana. Mas Deus estava aprovando Jeremias. Me dê atenção. Não tem a ver com o resultado, tem a ver com a obediência. Eu posso estar fazendo esse vídeo aqui, poucas pessoas podem ouvir. Poucas pessoas podem dar like, eu posso até menosprezar. Mas eu sei que há um Deus que me vê no secreto. Ele sabe qual é a motivação, a minha intenção de estar fazendo esse vídeo aqui. Ele sabe quando eu tenho me preparado para fazer esse vídeo aqui. Então o que importa é a aprovação dele. O que você vai fazer, o que você está fazendo, o que importa é Deus aprovar você, não é as pessoas. Guarda essa palavra no teu coração. Além disso, seguir a vontade de Deus não significa ausência de tempestade, mas significa que nunca estaremos sozinhos nelas. E há momentos que Deus acalma a tempestade ao nosso redor. Em outros, Ele nos fortalece para caminhar sobre as águas pela fé. Mas enquanto o vento continua soprando, olha que forte. Há momentos que Deus acalma a tempestade ao nosso redor, Ele acalma. Em outros momentos, Ele nos fortalece para a gente caminhar sobre as águas pela fé. Mesmo enquanto o vento continua soprando. O vento está soprando.
A tempestade está ali, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos clamando a Deus, aleluia. Ele está dizendo aqui, que nesse processo, a tempestade está ali. Muitas das vezes ele vai acalmar ao redor. Mas muitas das vezes a tempestade vai estar ali, ele não vai acalmar ela, mas ele vai nos dar força e graça para nós, pela fé, andar por cima dela. Mesmo enquanto o vento continua soprando. Por isso, quando as ondas parecerem fortes demais, mantenha os olhos em Jesus. Mantenha a fé e os olhos em Jesus. Se mantenha escondido em Jesus. Aleluia. A mão que sustentou Pedro continua estendida para nós ainda hoje. A mão que sustentou Pedro ainda continua estendida para nós ainda hoje. Creia nessa palavra. Que devocional poderoso. Eu não sei onde ele vai chegar, mas eu sei que ele vai chegar com propósito. É a resposta de Deus para alguém aí. Ele vem até você no meio da tempestade. Sou grato a Deus por mais esse devocional da mesa, sou grato a Deus por esta palavra, sou grato a Deus por você que vai ter um tempo para poder ouvir essa palavra, que essa palavra ela venha gerar cura em você, que essa palavra ela venha te restaurar, que essa palavra venha ser uma verdade no teu espírito, que essa palavra venha trazer vida a você, que ela venha trazer fé em você, que ela venha te ajudar a orar mais, a se consagrar mais, que ela venha te ajudar a ver Jesus no meio dessa tempestade. Que ela te capacite a você enxergar a mão de Deus com você no meio dessa tempestade. Se ele não acalmar a tempestade ao teu redor, lembre-se disso. Ele vai te dar força e graça para você passar no meio e por cima dessa tempestade. Creia nessa palavra. Quero fazer uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, graças te dou por tua palavra. Tu és aquele que está presente na hora da tempestade, Senhor. Quantos ensinamentos, Pai, poderoso dentro da meditação desse devocional. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa que vai ouvir esse devocional. Que essa palavra venha trazer força, ânimo, trazer coragem, que ela venha cumprir o propósito para o qual vai ser enviada, Pai. Que essa pessoa seja curada, seja tocada pela vida do Senhor, por tua verdade, Senhor. Porque quando a gente conhece a tua verdade nos liberta. Abençoe a vida dessa pessoa, Pai. No poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Por não estender muito o devocional. Compartilhe, essa palavra, se ela falou com você, com alguém que está precisando. Deixe um comentário, deixe um pedido de oração. Amém? Deixa Deus usar a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Até o próximo devocional. E se lembre, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus ainda cura, liberta e restaura. Ele está à direita de Deus Pai, intercede por mim e por você. Até o próximo vídeo.